Olá, companheiros. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro do nosso programa Identidade, aqui na TV Web Luz. Como todos os encontros, falamos aqui sobre as revelações da doutrina espírita, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos faz melhor compreender as nossas existências, o nosso dia a dia, as alegrias e as tristezas. Muito bem, hoje separamos um assunto que seria conversar sobre a nossa energia. Essa energia que nos impulsiona, que nos deixa ávidos, com vontade de fazer as coisas. Nem sempre. Muitas vezes, devido a pouca energia, a isso atribuímos, não entendemos porque não temos vontade de levantar, de fazer, de construir. Por que pensamentos que só destroem a nossa vida, os nossos ideais, aquele ranço, aquela depressão, aquela angústia, aquela mágoa? Por que não todos os dias das nossas vidas estarmos ávidos, interessados em construir? Talvez o entendimento da doutrina espírita possa nos fazer compreender melhor isso. Vamos então, neste ponto, aprofundarmos um pouquinho. Sabemos que a nossa energia, a energia corpórea, essa energia que nos deixa saudáveis, é proveniente do alimento físico, do alimento que ingerimos, os nutrientes que extraímos da comida, que mastigamos, as glândulas salivares fazem a sua parte, derramam a saliva, trituram o quimo, o bolo alimentar, que engolimos pelo esôfago, que vai ao estômago, do estômago com todas as suas substâncias ácidas, ajuda a diluir isso, e em síntese, isso sai no duodeno, nos intestinos, e é reabsorvido pela nossa própria biologia, pelos órgãos, pelos tecidos, especificamente nas células de cada órgão nosso, é feita a remoção desses nutrientes que vão ser distribuídos pela corrente sanguínea em nosso corpo como um todo. Exatamente nas mitocôndrias das nossas células é feita a retirada dessa fonte energética. Num processo muito resumido, pega-se o oxigênio que está lá pelas nossas respirações, a oxihemoglobina que se encarrega de levar o oxigênio lá no ponto de contato para se unir à glicose extraída dos nossos nutrientes e ali se une em um processo químico, claro, formando o glicogênio. A glicose mais o oxigênio formam o glicogênio. E esse glicogênio, para resumir bastante, num processo chamado ciclo de Krebs, 10 passos químicos de reações, gera o que chamamos de nossa substância energética necessária para o corpo se manter vivo. Muito bem. Nesse produto final, o que seria o combustível para os nossos veículos, a gasolina para os nossos carros, seria os 36 ATPs-CPs, adenosina trifosfato e creatina fosfoquinase, que seria a gasolina, o combustível, a nossa energia, assunto que nos referimos quando do início da nossa conversa. Eu os tenho, 36 ATP-CPs. Hoje será um dia bastante bom, maravilhoso, pois terei bastante combustível para me sentir estimulado à vida. Mas este é apenas o início desse combustível operando a manipulação dos nossos corpos fisiológicos, o tabernáculo do espírito, aquele que nos foi dado para expressar as atitudes que os pensamentos e os sentimentos do espírito e perispírito estão solicitando. Ocorre que esses 36 ATPs, CPs, não nutrem apenas a nossa carne, o nosso corpo material. Parte dessa substância energética, hoje, desconhece-se. Para onde vai parte desses 36 ATPs? Vou focar de uma forma melhor e figurativa para entendermos.
Quando vamos fazer uma vitamina, a gente coloca lá, sei lá, 100 gramas de banana, 100 gramas de leite, 100 gramas de maçã. E como eu não sou um exímio cozinheiro, eu vou parar por aqui, não me arrisco mais. Mas vai sair as somatórias das 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, vai sair lá 500 gramas de vitamina. Tudo que entra tem que sair. Se entrou de 100 em 100 gramas, entrou 500 gramas de substâncias, vai sair 500 gramas de vitamina. Esse é o princípio de operações unitárias na química. Ocorre que, nessa produção, em nossas mitocôndrias, os 36 ATPs não é o que entrou. Entrou o dobro, para que nós possamos entender bem isso. E desse dobro, aonde foi essa outra metade? Existem, em tese, estudiosos da doutrina espírita que atribuem a esta outra metade, ou 40%, ou 30%, que não se identifica nas reações biológicas, em tese poderia ser o que alimenta, o que forma o ectoplasma do ser reencarnante. Por que essa teoria? Porque nas aparições, nas materializações de Kate King, um espírito que em épocas passadas se materializavam e permitia que os amigos cientistas retirassem parte das suas vestimentas para analisar em laboratórios bem renomados. E a conclusão que se chega naquela época é que esse material é orgânico, formado de carbono, de hidrogênio, de azoto, tal, as matérias-primas normais constituídas nestes 36 ATP-CPs que geram a energia orgânica para o teu corpo, para o meu corpo, manter-se estimulado e trabalhar de forma objetivada, firme. Sendo então os mesmos elementos químicos, poderia ser derivado desses 36 ATPs, já que na sua saída parte se perdeu. Em tese, poderia então estar formando o ectoplasma, pois em sessões espíritas utiliza-se o ectoplasma dos participantes para serem succionados pelo plano espiritual, utilizados como matéria-prima, que cedemos pelos nossos poros, pelos nossos orifícios, ouvidos, boca, nariz, pelas pontas dos dedos. E esse ectoplasma é retirado daquele espírito encarnado que, com o firme propósito de servir, doa a sua matéria-prima, especificamente o ectoplasma, que nos seus mais variados estados físicos dessa matéria pode se encontrar de forma nebulosa, de forma invisível, de forma materializada e ponderável. Trabalha então o espírito com esse ectoplasma, formando as materializações. Esse é apenas um ponto, porque o plano espiritual, sabemos, em passes de cura, trabalham com esta mesma matéria-prima do médium que impõe a sua mão para transferir energias daqui para ali, para poder coordenar na imposição de suas mãos espírito encarnado em atividade de passe, movimenta-te, energia daqui para ali, tal qual as revelações de máximas, montanha, saia daqui para ali. É nessa imposição que busca aquele médium consciente, conhecedor da profundidade da doutrina espírita, a movimentação da energia da qual ele vai doar. Nessa imposição das mãos, compromissado com a responsabilidade da matéria-prima na qual ele se fia a doação para a restauração do desequilíbrio em que se encontra aquele outro espírito reencarnante, é a responsabilidade, na sua imposição de mão, está para o seu conhecimento do seu objetivo, do que ele se propõe quando transfere a energia daqui para ali. Como o assunto é energia, essa energia que tem afinidade a todas
a todos os processos bioquímicos corpóreos nas mitocôndrias das células do corpo que reveste como tabernáculo o espírito reencarnante, vale para mim, vale para você, vale para aquele assistido que busca a ajuda das casas espíritas organizadas no princípio da doutrina espírita. É essa energia que tramita naquele limiar do corpo físico, meio que imponderável, meio que invisível, mas proveniente da partícula primitiva, do fluido cósmico universal em suas diversas variações, meio que tramita no limiar do corpo físico, na interação com o limiar do perispírito. É essa matéria-prima que mantém preso, que mantém ativo esse perispírito para que ele impulsione o seu corpo físico, em sendo o perispírito o modelo organizador biológico do corpo físico, o comanda pela elaboração do pensamento e do sentimento. Eis aqui o ponto que eu desejei chegar para lhe dizer que as nossas ações alimentares, os nutrientes, provocam a matéria-prima bruta, esquecendo já a parte biológica e nos atendo exclusivamente à parte que alimenta o perispírito operante. Esse perispírito vamos buscar no querido amigo Décio Landolli Júnior, no livro inesquecível Fisiologia Transdimensional, no capítulo em que ele fala sobre os pensamentos, Fisiologia do Pensamento, capítulo 11 desse livro, se não me falha a memória, temos uma orientação na qual ele, Décio Landolli Júnior, nos ajuda a compreender o pensamento e o sentimento. Nos diz o querido amigo, abre aspas, o pensamento, embora forte e inestancável, na proporção em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passivo diante do sentimento que lhe dá natureza, aspecto e forma para o bem ou para o mal. O pensamento é poderosíssimo, se derrama da proporção perispirítica, mas o sentimento, vindo do amor, vindo da fraternidade, da compaixão, da paciência, da moderação, cria uma força que o pensamento não altera. E isso qualifica o diapasão dessa frequência energética do pensamento. E ambos, o sentimento qualificando já o pensamento, só pode gerar se o seu princípio, se a sua causa for boa, se for provinda de um sentimento amoroso, só pode vibrar sentimentos sutis, de ondas curtíssimas, de alta elevação que a tudo permeia e a tudo reedita e a tudo estimula, inclusive a matéria-prima gerada pelos nutrientes em nossas mitocôndrias que está solta em nossa intersecção, interação, inter-relação, interdependência do corpo físico e o nosso perispírito. Esse é o ponto desses minutos que passamos juntos. Se o meu sentimento de fé, de operação diante da realização das coisas boas que nos ensina a doutrina espírita, portanto, amar, amar e, mais uma vez, amar. Infinitamente, se amamos, só vamos gerar pensamentos amorosos de alto diapasão energético que praticamente pela força mental e emocional reclassifica num salto quântico para o nosso interior, instalando-se, enraizando-se nesse ectoplasma flutuante provindo das nossas alimentações dioturnamente, momento a momento, qualificando a pulsação e o padrão energético desse ectoplasma que você gerou para você mesmo. Como o ectoplasma é limítrofe na parte espiritual com o fluido vital, do qual, quando de lá saímos para a missão reencarnatória,
ganhamos, como nos ensina a doutrina, aquela porção de fluido vital. Fizemos assim com a mãozinha e Papai do Céu nos permitiu, claro que isso figurativamente, que encarnássemos com aquelas 174 gramas de fluido vital. E olha, se vira com isso, porque é tudo que a sua história pregressa das centenas de milhares de encarnação que já tivestes, és merecedor de 174 gramas de fluido vital para este novo desafio, para esta nova encarnação. É o mesmo que dizer que a doutrina nos diz, nos afirma, que nascemos com uma quantidade fixa de fluido vital, cada um com o seu. Mas não podemos atribuir a bondade de Deus, porque Ele é todo justiça, todo bondade, todo saber. Nós é que somos pequenos demais para questionar isso. Se nós nascemos com a proporção, com o peso, com a porção, com a quantidade de fluido vital que nascemos, é porque merecemos por tudo que fizemos nas somatórias das nossas encarnações. E acreditemos, pois o fardo nunca é menor ou maior do que nós podemos suportar, é exato esta quantidade que precisamos para realizar os desafios predisponentes desta encarnação. Então, muito bem. Só que esta quantidade fixa, não é de todo a única quantidade que podemos utilizar no desafio dessa encarnação. Pois existe o ectoplasma dos nossos nutrientes, da nossa força mental, da nossa força emocional, que é o mesmo que dizer que depende da tua vontade, que dispara essas energias que nós produzimos aqui e aqui. E esta força mental e esta força emocional unidas expressa-se na forma que nós merecemos ter para nos expressar. E é esta vontade que produz essa quantidade deste fluido ectoplasmático que tem afinidade com o fluido vital, que na sua proporção pode lá e cá nas diversas transformações do fluido cósmico universal, a matéria tangível, podemos ter a produção por nossos merecimentos de pensamentos positivos e de sentimentos elevados, produzir mais ou menos fluido vital. Nos ensina a doutrina que aquele médium de cura que impõe as suas mãos para curar é aquele que desenvolveu capacidade de produzir o fluido vital que ele necessita para a organização saudável da sua parte mecânica e perispiritual e ainda guarda algum excedente para, ao impor as suas mãos e com o firme propósito de curar, adentrar por envolvimento áurico do assistido e transferir essas energias daqui para ali, tal qual montanha saia daqui para ali. É nessa ótica de pensamento que não temos limite, nem fim, nem chega para nós. Foi-nos dado a liberdade de adquirir o conhecimento, de nos convencer dele, de produzir em nós, de dentro para fora, a energia que necessitamos, pois a todos nós é dado conhecer muito mais do que pensamos ser. Espero que tenhamos extraído uma lição profunda, porque não se encerra aqui essas informações. Havemos de pesquisar mais, entender mais, mas se crer em Deus. Refaça-te diante dos teus propósitos. E como nunca estamos sozinhos na vida, impõe as tuas mãos com amor para curar aqueles que nos procuram e que precisam de despertar a fé para continuar passo a passo na sua senda. Queridos amigos, um grande abraço a vocês e nos encontramos na próxima vez, na próxima gravação, aqui neste programa de Identidade. Um abraço.